O que é filosofia? Você pode ter se perguntado isso, ou pode ter reclamado de ter que ter aula de filosofia no ensino médio. Ou talvez você pode entender um pouco de filosofia e ter reclamado de ter aula de filosofia no ensino médio de novo, porque as aulas eram muito ruins. Então, hoje eu vim tratar com vocês o que é filosofia. De forma simples, de forma de alguém que não vai ficar enrolando você e te passando modos de vida que vai fazer você ficar com depressão e esquizofrenia. Vamos lá? Quando nasceu a filosofia? A filosofia nasceu na Grécia Antiga no século 7 a.C. Isso é um consenso, a filosofia nasceu na Grécia. As fontes das quais derivou foram a poesia, a religião e as condições sociopolíticas adequadas. A poesia grega, para quem já leu, ou quem leu Aristóteles vai ter uma citação provavelmente que vai lembrar, que Hesíodo principalmente, que foi um dos primeiros poetas gregos e acho que um dos primeiros poetas do Ocidente, ele nos traz uma realidade que no seu livro ele trata que o princípio das coisas veio do caos, veio da água e de certas formas assim. Ele vai tratando de certa forma dos princípios das coisas. No livro dele, Os Trabalhos e os Dias, ele trata na verdade dos deuses. Mas se você ler lá no fundo, você consegue ver, no fundo não precisa ser muito não, né? Mas você consegue ver e ler o pensamento dos gregos antigos. Antigos, no caso, mais dos velhos mesmo, os sábios gregos, eles tinham uma certa ideia de onde vinham as coisas, de onde vinha o princípio das coisas. De certo modo, eles remetiam a algo indefinido naquela época, algo meio obscuro, claro. Entretanto, você pode ver, por exemplo, em Homero, um certo pensamento filosófico. Em que sentido? Homero, pelo que eu lembro, ele não debate tanto se o mundo foi criado de tal forma pelos deuses ou de outra. Ele, por exemplo, ele universaliza o comportamento humano. O que isso significa? Você consegue ver várias características que vão aparecer na poesia futura que está lá em Homero. Certos comportamentos, certos clichês, vamos dizer assim, que são comportamentos comuns do ser humano em si, no cotidiano. Você pode ver, claro, isso de uma forma mais épica, mais romântica, podemos dizer, romântica no sentido de exagerada, no sentido de sentir mais e ter mais sentimentos, de deixar as paixões te guiarem. Por exemplo, em Aquiles, em sua raiva, em sua teimosia, ou em tantos outros paradigmas, por exemplo. E temos Agamenon, que é uma pessoa lasciva, ela é derivada pela luxúria, ela é um rei corrupto, de certa forma, né? Porque ele é um rei que não se importa tanto, ele é muito mais do que importa consigo mesmo. Tanto que ele tem aquela intriga por Aquiles por tão pouco, e ele fica tanto tempo brigado com Aquiles, dizendo que ele precisava da ajuda de Aquiles para conseguir o objetivo dele, para ver como que o orgulho de Agamenon era mais alto do que esse desejo de vitória, tecnicamente. A religião. A religião grega, ela tem a religião privada e a religião pública. A religião pública é a religião dos mitos, a religião que diviniza todas as coisas, que coisas como o sol, a lua, a primavera é divinizada, a morte é divinizada, tudo isso é divinizado. Toda uma característica da natureza é posta em um deus antropomórfico. O que isso significa? É uma pessoa com qualidades de deuses que tem a qualidade de coisas naturais e que controla essa qualidade da natureza. Por exemplo, vai ter a deusa da primavera, ela vai controlar o nascimento dos frutos, algo assim. E vai estar personificado nela, e tecnicamente ela é uma pessoa, e geralmente na religião grega, que é muito citada na poesia. Por quê? Porque a religião grega, ela não tem, não, claro que isso não é um derivativo correto, mas a religião grega, ela não tem um livro sagrado único, ou pelo menos se tiver é só uma reunião de mitos, não é um livro sagrado. A religião grega, pelo que eu lembro, não tem nenhum livro sagrado assim, como por exemplo tem nas religiões posteriores. Então isso abre uma liberdade de mitos, abre uma liberdade de exploração do pensamento humano, dos mitos de origem do ser humano, não só a origem do ser humano, mas a origem das coisas humanas, como podemos ver em tantos mitos que hoje em dia está na mídia, por aí e tal. Então, e isso abre um patamar enorme para os gregos. Um patamar que vai fazer nascer a filosofia. Mas claro, toda essa evolução, ela não seria possível se não tivesse o quê? Se não tivesse a condição política para o filósofo atuar, para o filósofo nascer. Em que sentido? Os gregos eles conseguiram atingir um patamar econômico que eles tinham uma certa liberdade.
eu gosto de dizer uma liberdade de pensamento. Os gregos não precisavam ficar pensando no que eles iam comer amanhã. Claro, os gregos, no caso eu tô falando, é os gregos da elite, não é todos os gregos. Porque os gregos, em sua maioria, eram pessoas, claro, pobres, né? Isso é uma coisa simples porque sempre terá mais pobres do que ricos numa sociedade. Isso é uma coisa comum. Não tem, tipo, não é uma crítica ao pensamento do povo grego, é só comum. Então, os da elite grega, vamos dizer assim, usando um termo que eu discordo, os da elite grega, eles tinham um tempo livre para conversar, um tempo livre para não ficar se preocupando com coisas materiais, vamos dizer assim, no sentido de precisar se preocupar com o que comer, e eles tinham aquele certo modo, aquele status que garantia para ele aquele tempo que quando a gente tem aquele tempo, sabe que a gente tem um tempo e a gente inventa problemas para si mesmo, que a gente fica pensando ou matutando alguma coisa a mais, que na verdade a gente nem precisava, aquilo lá não é necessário, mas a gente quer saber como que as coisas acontecem. Às vezes a gente olha alguma coisa e a gente quer saber por que aquilo é daquele jeito, e foi isso. Tudo isso ocasionou para os gregos, claro, não foi um Zé qualquer que virou o primeiro filósofo, mas isso ocasionou para os gregos essa grande, vamos dizer assim, ciência, no sentido aristotélico, essa grande ciência da qual a sociedade ocidental vai beber a vida inteira. Por causa que o ser humano ele não vai conseguir se desligar do sentido de vida, procurando um sentido. Mesmo que o sentido seja não ter um sentido. Mas prosseguindo, qual é o conteúdo da filosofia? A filosofia quer explicar a totalidade das coisas, ou seja, toda a realidade. Isso é uma coisa simples. Portanto, ela vê para si mesmo, como objeto, a totalidade da realidade e do ser. A filosofia ela quer explicar a totalidade da realidade e do ser. Em que sentido? No sentido que a filosofia ela vai buscar para si entender tudo, entender o ser. Ela não vai botar limite para si mesma. Ela quer entender o que existe. Ela quer entender por que essas coisas existem. Ela quer teorizar sobre isso. A teoria já vem parte, vamos dizer assim, uma ferramenta para conseguir alcançar a verdade. E esse é o ponto. O ser, o que é o ser? Essa é a pergunta da filosofia ocidental, às vezes como um todo, da metafísica como um todo. Mas, o que é o ser? O ser é aquilo que existe. Usando de modo geral e brusco. O ser é aquilo que existe. E o ser humano, o filósofo, o ser humano que pratica a filosofia, ele quer entender tudo o que existe. Ele quer entender o que existe, ele quer entender às vezes por que existe o que existe, vamos dizer assim, e o que é a verdade, vamos dizer assim. Aqui não vai ter o conteúdo, mas o que é a verdade, porque a verdade é essencial para entender o conteúdo da filosofia. A verdade é a adequação da mente com a realidade. O que isso significa? Significa que o filósofo ele vai buscar, de certo modo, conseguir ver a realidade da forma que ela é. Ele quer adequar a sua mente com a realidade. Ele não quer pensar mais ou menos do que as coisas são. Tipo, pensar, por exemplo, o que, vamos assim, o que é Deus? É claro que a filosofia já vai instituir Deus como algo inalcançável com o intelecto, por si só. Mas ele quer entender Deus da forma que ele é. Ele não quer colocar algo a mais com a sua mente. Não, ele quer entender no limite que as coisas ali são. Mas, desse modo, quando ele quer entender o ser, ele quer estar com a verdade. E, assim, ele vai tentar entender o ser como um todo. Como um todo. Ele não vai querer entender certas partes como as ciências fazem. As ciências, por exemplo, claro, isso aqui não é uma crítica, porque cada ciência e cada área tem um ponto determinado, que deve estudar um conteúdo determinado. Mas a filosofia, ela vai querer entender, por exemplo, tudo. Ela vai poder teorizar sobre tudo. Ela não vai ficar presa, por exemplo, como a biologia fica presa aos dados que ela produz, o que ela encontra. Não sei que termo que os biólogos usam. E não vai poder teorizar além daquilo. Tipo, se um biólogo for teorizar para algo além daqueles dados dele, ele já vai estar entrando em outro campo, ele não vai estar mais no da biologia. Provavelmente. Provavelmente eu digo porque existem exceções bem raríssimas, né? Em questões multidisciplinares. Mas na maioria, 95% dos casos vai ser assim. Não só na biologia, mas quase em todas as matérias. É a mesma coisa que você pegar a física, por exemplo, e querer provar a inexistência de Deus. Você não pode. No momento que você tenta fazer isso, você sai da física. Você parte para a filosofia, você parte para teologia, você parte para até, vamos dizer, uma cosmologia.
e não tá, você tá fora da física. Então você já, tecnicamente, você falhou como ciência, porque você saiu do seu próprio campo. E o conteúdo da filosofia, ele não vê essa limitação para si mesmo. Ele vê a limitação no sentido que ele não pode se limitar, né? De sentido de se limitar muito e querer virar outra ciência menor. Não, a filosofia você vê como uma... Mesmo que no futuro, por, vamos dizer assim, certos filósofos, ela vai se ver como uma serva de todas as outras ciências, porque ela vai dar base para a ciência, tirando a si mesmo, ou talvez colocando a si mesmo, como essa ciência, uma dessas ciências, ela vai, de certo modo, continuar gigante, vai continuar abraçando todo. E questão breve. Uma questão breve, como eu estava dizendo, retomando. Que método utiliza a filosofia? Ela utiliza a opinião, a imaginação, a razão ou o desejo? Será que a filosofia... Obviamente, todo mundo já sabe que ela não vai usar a opinião, né? Porque todo mundo já foi... Provavelmente você já foi numa aula de ensino médio, o professor falou a diferença entre a opinião e o conhecimento e tal. E no final você achou que sabia muita coisa, mas se você for estudar hoje em dia você não entende mais nada. Porque tecnicamente você estudou muito superficial e nem chegou nas partes importantes. Mas da imaginação, será que a filosofia de imaginar é o método primário dela? Poderia dizer assim, o método utiliza a filosofia, estou dizendo assim no sentido único, talvez, excludente. Será que só usa um desses? Ela usa da razão? Ah, isso é óbvio, né? Todo mundo sabe que ela usa da razão. Não adianta me fingir de bobo aqui e falar que vocês não sabem. Vocês sabem que ela usa da razão. O do desejo. Isso aí já respondemos. Então, o segredo é que a filosofia usa da razão, do desejo e da imaginação. Você pode falar, mas como usa do desejo? Porque não sejamos loucos de ficar dando aquele discursinho que somos guiados, tipo assim, você tem que desejar. Procurar a verdade. Você tem que desejar. Não tem como. Tem um certo discursinho de ver o ser humano como um robô que só pensa e não deseja, tipo, tirando sentimentos das pessoas, tipo, muito inteligentes, sabe? As pessoas que são inteligentes, elas não têm muitos sentimentos, elas são frias. Besteira. Aqui, ó, desejo. O ser humano vai desejar. Talvez ele vai sofrer por causa desse desejo? Provavelmente. Porque a verdade dói. Ele vai desejar conhecer a verdade. Porque senão ele não vai fazer isso. Se você não desejasse ver esse vídeo, dificilmente você estaria vendo ele agora. E já que esse vídeo possui certas verdades, você não estaria encontrando a verdade se não desejasse. E da imaginação, como é que vai usar a imaginação? Ora, você vai usar a imaginação tecnicamente para construir suas teorias, vamos dizer assim, entre aspas, estou fazendo os dedinhos de aspas aqui, vocês não estão vendo. Entre aspas, ela vai usar a imaginação para certificar que suas teorias são reais, razoáveis. Vai fazer imaginar certa coisa e pensar, isso é provável ou não é? E vai usar, ou imaginar mesmo problemas filosóficos, assim. O filósofo, quando ele usa a razão, não quer dizer que ele fica só usando a razão o dia inteiro, entende? Ele não é uma pessoa, um robô. Ele é uma pessoa. Você às vezes pode ter passado por um filósofo, às vezes, e você nem se tocou que era um filósofo, dependendo do jeito que ele falava. Nós vamos tratar isso daqui a pouco. Da razão. Óbvio, o filósofo vai usar a razão. Isso vai ser o guia mestre dele, mas não quer dizer que a razão vai estar se opondo a algum desses, sabe? Esse pensamento que a razão vai se opor a tantas coisas, isso é um pensamento bem fraco e que na verdade é falso. O método da filosofia. Ela procura a explicação da totalidade do real utilizando a razão. Isso eu já falamos. Os filósofos utilizam muito do pensamento da reflexão, porém eles não se afastam da realidade. Eles buscam observar as coisas como elas são. Essa ideia do filósofo, o filósofo que está isolado numa caverna, ele pode acontecer, porque se a sociedade estiver tão destruída, o filósofo pode optar a sair do meio da sociedade, porque ela, tipo, não tem lugar para ele, entende? Mas também, isso aí nós entramos um pouco em Platão e entramos na vida do Sócrates, o filósofo ele não se afasta da sociedade, na maioria das vezes. Ele se mantém naquele campo. E o problema é que se o filósofo se manter muito e procurar realmente a verdade, provavelmente ele vai acabar como Sócrates. O que aconteceu com Sócrates? Sócrates foi condenado à morte. Ah, Sócrates era inocente ou não era? Baseado nas leis gregas, não sei dizer. Isso é uma coisa que a gente geralmente não pensa. Mas talvez Sócrates poderia até ser culpado naquilo que ele fez, por causa que estava contra as leis do Estado. Mas ele prosseguiu até o fim e eu não vou debater isso porque provavelmente eu vou errar, porque é um assunto bem complicado. O Sócrates em si é bem complicado as coisas que ele faz. Em certos pontos você tem que ter, não é complicação, mas você tem que ter o conhecimento certo, senão no achismo você não vai acertar.
Então, o ser humano ainda vai se afastar. Platão ele vai dizer que a política é o último nível de você desenvolvimento da filosofia. Você tem que, tipo, o filósofo ele vai ser um político no final, do sentido que ele pode exercer a filosofia da política e ao mesmo tempo aprimorar e tipo juntar a prática com a teoria com a prática. Pelo que eu lembro que eu li na República ou as leis, agora não lembro qual dos dois. Você vai ter certa, se ele não falou isso, pelo que eu não lembro, você vai ter pelo menos certa perfeição, você vai ter certo uso da tua filosofia. Você vai ter o conhecimento do bem. Platão ele vai usar a filosofia ali como conhecimento do bem, não só como conhecimento do bem, mas eu falei que não sabia por causa que eu não lembrava exatamente as palavras dele. Mas você vai poder exercer essa filosofia. Você não vai se afastar da realidade na caverna, sabe? Isso é muito difícil. Você pode ter tempos que você está afastado da sociedade, mas como qualquer pessoa normal pode ter. Às vezes uma pessoa que seja muito, vamos dizer assim, que termos podemos usar, uma pessoa que seja interesse nenhum pela realidade, ela também pode estar totalmente afastada, ela pode se afastar. Mas o filósofo, claro, às vezes por motivos mais nobres, mas às vezes só por um motivo dele mesmo, um motivo egoísta. Mas prosseguindo, o que busca a filosofia? O fim da filosofia está no puro desejo de conhecer e contemplar a verdade. Isso aqui é um dogma da filosofia. É o dogma. Está no puro desejo de conhecer e contemplar a verdade. E quando você começa a estudar filosofia, às vezes você vê essa ideia e você acha ela romântica. Daí você começa a estudar os outros pensadores, você vai evoluindo, e você vê a filosofia de certos outros modos. Você vai ver a filosofia como um jeito de manipulação, às vezes, nas ideologias modernas. Você vai ver a filosofia como uma utilidade. Mas no fim, você provavelmente vai dar aquela volta, fechar aquele círculo, e entender de uma forma superior que a filosofia está no puro desejo de conhecer e contemplar a verdade. Essa filosofia, se você exerce a filosofia dessa forma, ela é extremamente prazerosa, por causa que você começa a conhecer a verdade e o quanto a verdade merece ser amada, e isso está ao ponto. O filósofo, ele é um a mais na sociedade, ele é um cara a mais. Por quê? Por causa que ele está sabendo mais que os outros. Ele tem aquela compreensão. Claro, e isso não vai fazer ele virar um esquisitão às vezes. Ele vai só ser uma pessoa que conhece mais, uma pessoa que se porta diferente, porque ele conheceu coisas diferentes. Eu vi um pensamento esses dias que o filósofo tem poucos amigos por causa que os outros não pagaram o preço que ele teve que pagar. É um pouco sobre isso às vezes. Tipo, qual que é o preço da filosofia? É o preço da verdade. Porque às vezes falam o preço da mentira, mas o preço da verdade está muito mais caro. De modo que a mentira não existe por si só. A mentira necessita da verdade para existir. Então, no puro desejo de conhecer, se você tem o puro desejo de conhecer e contemplar a verdade, você, meu amigo, você está no caminho. E não deixe um filósofo te enganar depois, ou alguém que se passe por filósofo te enganar e fazer sair desse desejo, porque esse é o caminho. Aqui temos a clássica aula do ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Você vai ser lembrado do teu professor, da tua professora, escrevendo filosofia no quadro e fazendo isso aqui, ó. Filosofia, filos, Sofia, amigo da sabedoria, ou talvez metam um amor pela sabedoria. Porque essa palavra filos pode ser traduzida de várias formas, como várias palavras gregas. A palavra filosofia pode ser traduzida como amor pela sabedoria. Como? Aí está na tela. O interessante, da onde que veio isso? Ah, mas quando surgiu o primeiro filósofo, ele já se chamava de filósofo. Não. Isso conta-se que foi com Pitágoras, Pitágoras, matemático, que você já teve que estudar o teorema de Pitágoras dele, que é muito interessante por si só. Pitágoras, um filósofo, ele, de certo modo, foi ele que criou isso. Se não me engano, está escrito em Platão, que chamava ele de sábio, algo assim, e pela sua humildade, Pitágoras disse: não, eu não tenho a Sofia, eu sou amigo da sabedoria. E isso é interessante notar, que me parece que isso seja algo evoluindo, algum deus, alguma coisa assim, um sentido divino da sabedoria elevada no sentido divino. Isso você vai ver muito na filosofia, o sábio divinizado, o sábio como um patamar divino, assim, algo que alcança os deuses, ou Deus. Os deuses eu estou dizendo no sentido pagão, né? Deus, e provavelmente era isso que o Pitágoras queria nos passar. Esse amigo da sabedoria, esse amigo
E Platão, ele vai dar Nossa, Platão, ele vai te dar uma aula, meu amigo, se você for ler Platão, e explicando sobre essa amizade com a sabedoria, esse se portar com o amigo, o que é amizade. São Tomás de Aquino vai dizer, o amigo é aquele que deseja a mesma coisa que o outro deseja, sente prazer no que o outro sente prazer, e odeia as mesmas coisas, e sente desprazer nas mesmas coisas, sente repugno nas mesmas coisas. São Tomás vai dizer isso, e meu amigo, isso aqui se encaixa com a sabedoria, e se encaixa do jeito que o filósofo tem que se portar perante a sabedoria, perante a verdade. Porque o filósofo, ele vai conhecendo a verdade. Se ele realmente conhecer a verdade, ele vai entender que ele tem que se encaixar naquele patamar. Por quê? Porque é aquilo que é verdadeiro, aquilo que existe. Não adianta ele querer viver numa mentira. A mentira por si só não tem consistência ontológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que no sentido de ser como nós somos, ela não é. Ela é uma criação da nossa, vamos dizer assim, da nossa mente pérfida, podemos dizer assim. Então, nesse momento de você ser amigo, no sentido de você se adequar à sabedoria, isso é muito perfeito. Isso é uma daquele sinal de graça divino que foi, de alguma forma, estava entre os gregos, que é um conhecimento muito alto, isso aqui. Esse pensamento, se você refletir bastante por isso, você vai conseguir ver. A filosofia tem muito isso, de você refletir, você lê uma coisa, e você entendeu, você acha que entendeu, mas às vezes você vai refletir, às vezes você vai estar andando na rua e vai, pensar assim, rapidinho, instantaneamente, você vai dar uma volta, você vai subir uma colina e vai ver aquilo lá que você viu antes de por cima. Você vai entender a coisa de forma superior. E isso é uma podemos assim, já falei, usei dogma, então um daqueles mistérios da filosofia, que provavelmente vai ser muito teorizado, que agora não entra em questão. E agora agora eu pedi permissão do Helkin, essa imagem eu peguei na página Helkin Filosofia, estará listada na descrição do vídeo. Sigam, se você quer ver filosofia de qualidade, realmente filosofia, vejam os posts do Helkin, leiam tudo que o Helkin posta e siga as dicas dele que você vai entrar nos caminhos, entrar na linha. O pensamento filosófico precisa condizer com a realidade, alcançar a verdade? Ele precisa. Ou o pensamento filosófico simplesmente precisa nascer da busca pela verdade ou a busca de algo? Aí está o ponto que é divisor de águas. Se você for ler o livro Contra os Acadêmicos de Santo Agostinho, desculpe, não é Santo Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, ele vai debater essa questão de você conhecer a verdade ou não conhecer a verdade. E eu já vou tratar da personalidade dos filósofos, que é esse provavelmente que vocês estão olhando, mas a questão é a seguinte: eu preciso conhecer a verdade para ser um filósofo ou preciso estar no caminho de conhecer a verdade? Santo Agostinho, ele vai dizer no livro Contra os Acadêmicos uma coisa muito interessante, que existia na época de Roma, uma certa tradição de filosofia, uma certa linhagem de filósofos, que eles diziam que era impossível alcançar a verdade, mas era possível aproximar-se dela. Em que sentido? É como se fosse possível chegar no lado de uma pessoa, mas você pudesse chegar cada vez mais perto dela, vamos dizer assim. E Santo Agostinho, para refutar essa ideia, ele diz o seguinte: se seria razoável, Santo Agostinho diz, se seria razoável, por acaso, alguém dizer: você é muito parecido com o seu irmão, e daí a pessoa dizer: ah, você conhece o meu irmão? E você diz: não. Então, como você pode se aproximar da verdade se você não conhece a verdade? Como você pode chegar perto daquilo que você não conhece? Você dizer que está chegando mais perto. Claro que você pode dizer: ah, mas na vida eu vejo e tal coisa na vida real. Não, mas aqui já é outro patamar, porque a verdade é uma coisa, vamos dizer assim, abstrata, no sentido que não é material de pegar na mão, né? Então, é impossível. Você tem que estar, pelo menos, alcançando um pouco da verdade. A realidade é uma coisa, vamos dizer assim, infinita, no sentido não que não tem fim, mas no sentido perfeita. Ela não tem, meu amigo, como você estudar filosofia e você não ter um pouquinho da verdade. Se você está estudando filosofia, você está estudando um ano de filosofia, e você não consegue nada da verdade, você está totalmente fora da realidade, cara, você está estudando muito errado, você não está estudando filosofia. Porque é fácil. É coisa assim que você vai às apalpadelas, como diz os filósofos, você vai indo no escuro às apalpadelas. Mas você está se aproximando, você está evoluindo no caminho da verdade, você está vendo a realidade.
Não tem como uma pessoa, vamos dizer assim, um filósofo que você, vamos dizer assim, que já faleceu, porque no sentido que já completou o seu pensamento. O filósofo já foi seu pensamento, porque ele morreu, né? E ele nunca teve contato nenhum com a realidade, e você vai dizer que ele é filósofo. Deus pode dizer, mas como assim contato nenhum com a realidade? Todos temos contato com a realidade. Ora, você pode ter contato pelos sentidos, mas a verdade, ela vem na parte do intelecto, na parte dos trabalhos do intelecto. Então, se você teorizou totalmente errado sobre a verdade, você está totalmente afastado da realidade. É esse o ponto que estamos debatendo. Porque sentir a realidade como ela é, todos nós sentimos. A verdade não está nos sentidos, ela está no intelecto. Então vamos aqui para a personalidade dos filósofos. De acordo com memes. Esse aqui é uma imagem que eu adorei. Pedi para o Helkin, pedi hoje, ele deixou ali, falou pode fazer o vídeo. Obrigado, agradeço, se ele estiver vendo isso. E agradeço por estar vendo meu vídeo. Ele me ajudou pra caramba. Aqui, primeiramente, na linhagem de filósofos. Sócrates, Platão e Aristóteles. É o trio. Esse é o trio. Não se faz filosofia sem Sócrates, Platão e Aristóteles. Por quê? Porque sim. Porque se você ler o que Platão fez, o que Aristóteles escreveu, você vai ficar anos estudando o que esses caras fizeram e você vai ter cada vez uma compreensão maior, mas mesmo assim, você vai ter mais coisa para estudar. Você vai entender uma realidade, ver a realidade, não uma realidade sofrida, você vai ver a realidade como ela é. Temos Epicuro, com uma cara certa, uma pessoa meio degenerada, tarado. Epicuro, não vou tratar dos epicuristas aqui, mas isso condiz muito com o Epicuro, porque ele trata muito do prazer e dessas partes de sentir prazer. Cícero, temos aqui Cícero, eu gosto de ver Cícero como se fosse um filósofo forte, um filósofo de mente forte. Ele foi um cara que participou muito da sociedade, assim como Sócrates, Platão e Aristóteles também. Cícero aqui como um soldado romano, porque ele era um cara muito importante. Ele era um cara importante de Roma. Ele era um cara, vamos dizer assim, ele tá aqui, não tá com cara de tarado, nem cara de por exemplo, aqui não lembro o nome desse personagem, acho que é Zoomer. Ele não tá com uma cara zoada, porque isso reflete o pensamento de Cícero. Sêneca no caso. Sêneca é um cara bem sofrido. Se você for ler Sêneca, não recomendo agora, leia primeiro só. Leia esses caras que vem antes, claro, tirando o Epicuro, né, os caras de tarado você não lê. Leia Platão e Aristóteles, Platão é essencial, e Aristóteles também. E Sêneca que parece que ele tá feliz, mas não tá. Porque o pensamento de Sêneca é bem sofrido. Isso vai ter muita filosofia, que vai ter filósofos que eles vão sofrer muito na vida deles, porque eles vão interpretar a realidade de uma forma sofrida, uma forma que dói. Aqui Plotino, podemos ver os tamanhos do cérebro de Plotino, que condizente com a realidade. Plotino é um cara muito inteligente, e teve cada ideia, cada criação, mesmo tendo no pensamento pagão, ele conseguiu alcançar uma realidade alta pra caramba. Ele conseguiu alcançar a verdade. Quando diz alcançar uma realidade alta, quer dizer que ele alcançou uma verdade de um patamar alto. Santo Agostinho, não tiro, já citei ele aqui umas 2, 3 vezes, eu acho. Santo Agostinho, leiam, tem livrinhos curtíssimos de Santo Agostinho. Tem, claro, você vai estudar numa faculdade, num colégio, vamos falar, Confissões de Santo Agostinho. Ótimo livro. Deve ler. Eu recomendo também um livro sobre a mentira de Santo Agostinho, que é um livro, hoje em dia, se tu for ler, um tapa na cara. Por causa que você vai... toda aquela tua desculpinha pra tu ficar inventando mentira, ele vai te quebrar. Ele vai te falar, não, cara, você tá enganado. E ele vai te, de certo modo, te evoluir a viver com a verdade. Boécio é um cara que ele tá aqui muito triste porque a vida dele foi sofrida. Pelo que eu lembro do Boécio, eu falo pelo que eu lembro porque eu não vou ficar revisando cada vida de filósofo e eu vou falar mais ou menos o que tá certo. O Boécio foi um cara que foi acusado injustamente por ter roubado, por ter feito um crime, foi executado por isso, mas mesmo assim buscou a consolação da filosofia. Ele é um cara tão importante porque ele traduziu muitos livros aqui de pensadores gregos e tal. Ele traduziu para o latim e isso aí influenciou pra caramba. Então, Boécio, recomendo o livro Consolação da Filosofia. Alberto Magno, pra ser sincero, não li nenhum livro dele, mas li já vários livros do maior discípulo dele, que pelo jeito ultrapassa o pensamento de Alberto Magno. Então, Alberto Magno, a história dele é muito interessante. Se você for católico, eu recomendo você ler. Se você não for católico, eu recomendo você ler também. Da forma que o pensamento dele se evoluiu. Ele, infelizmente, ele morreu com uma doença mental degenerativa, no sentido que ele ficou perdendo a sanidade. E é isso. Santo Tomás de Aquino, esse aqui, se fosse recomendar livro, eu recomendaria a todos. Santo Tomás de Aquino é um gênio, estando aqui junto com Sócrates, Platão, Aristóteles e Agostinho, e
Tomás de Aquino aqui, esses 5, pra mim, assim, é essencial pra tua vida. Então, São Tomás de Aquino, recomendo ler os... claro, recomendo ler todos os livros. Recomendo ler os comentários dele, a Metafísica de Aristóteles. Recomendo ler o Comentários da Interpretação de Aristóteles. Vai te ajudar muito nas aulas de português, na vida, para escrever em português, para escrever na gramática, na escrita. O Ente Essência é um truque. Se eu te recomendar o Ente Essência, você vai chorar, porque ele é um livro tão difícil que ele dá... Às vezes eu já li, vou dar compartilhar uma experiência minha. Eu li o Ente Essência e eu achei que tinha entendido tudo. Eu li ele em um dia. Eu descobri, depois estudando história da filosofia, que eu não tinha entendido nada. Eu não tinha simplesmente... Eu não sei de onde que eu tirei consegui entender aquilo. Depois eu fui ler de uma forma de volta e eu vi que aquilo era muito difícil. Então, São Tomás de Aquino, recomendo. Se você tiver certo preconceito, às vezes, com a religião e tal, ler Suma contra os Gentios. É um livro pequenininho, 900 páginas, mas ele simplesmente te dá ali uma aula sobre teologia, uma aula não, né? Dá uma metafísica e te dá, tipo assim, um curso. Descartes, prosseguindo, Descartes fez um erro aí mortal, meteu um dualismo entre corpo e alma, simplificou muitas coisas que era muito complexa, e tá aqui de certa forma de respeito, não tá tão estranho, porque Descartes ele era uma pessoa assim, ele não era um tarado, entende? Ele não era um cara que tava buscando as coisas, teoria para tentar fazer a vontade dele, não. Ele tava achando que tava procurando a verdade. Claro que certas coisas do pensamento dele são relevantes, na matemática e tal, mas não é, de certa forma, de filósofo, ele errou em coisas muito enormes. A metafísica dele é estranha, assim, não sei se pode chamar de metafísica, mas é uma coisa bem bizarra se tu for parar de pensar, que nós já estamos aqui passamos do século XIII e ainda estamos lá com questão que nem os pré-socráticos pensavam. Kant é um cara que, de um ponto de vista religioso e do ponto de vista, como eu disse ali, do condizer com a realidade, o Kant, ele, para mim, foi longe demais. Ele vai supor que a realidade, na verdade, não é formada em si mesma, nós montamos ela com de certa forma, a realidade nós não temos acesso a elas em si. A realidade, estou dizendo agora, é na realidade de você enxergar aqui, por exemplo, eu estou enxergando meu computador e meu webcam. E Kant, ele vai naquela, que você meio que está montando a partir do... Não vou falar mais disso porque aqui vou começar um diálogo enorme. Mas Kant ele vai, de certa forma, inverter a nossa percepção sobre a realidade. O que eu discordo, mas o Kant é um cara muito inteligente. Ele ultrapassa aquele sentido de Descartes. Ele é um cara que na vida dele, ele foi um cara muito nobre, muito nobre. No sentido não que ele era rico, mas um cara que ele era um cara, assim, um cara muito educado, que você diz. E Kant era um cara muito esperto. Então, ele também, infelizmente, morreu. Parece que quando morreu já não tinha uma certa sanidade. Provavelmente usou muita cabeça, não sei como isso funciona. Porque é debatível. Mas assim, Kant, recomendo ler as 3 críticas dele. Ler, acho que é a Fundamentação de uma Metafísica Futura, acho que é algo assim. Mas recomendo ler. E claro, eu estou recomendando as leituras, mas você tem que ler. Não adianta você vir aqui dar um despertão e pular para Kant aqui no primeiro dia. Que você tem que ler Platão, Aristóteles, Agostinho. Você vai ter que ler os caras, não adianta querer fugir. Por quê? Ah, mas eu quero pular. Não, você não vai entender nada. Hegel, eu nunca li Hegel. Eu planejo não ler Hegel. O Helkin disse que você tem que ler Hegel por causa que, mesmo esses filósofos aqui de uma certa crítica, eles foram, de certa forma, importantes na história da filosofia. Então, se você quer estudar filosofia, tipo, a longo prazo, você quer ser um filósofo, algo assim, você uma hora ou outra vai ter que ler esses caras só por ter lido. Ou para você ter uma ideia, mesmo que seja para criticar e descer a paulada neles, você vai ter que ter lido. Então, Hegel é um cara que quanto mais eu puder fugir de ler Hegel, normal, beleza. Porque é um pensamento pra mim que sabe o sair da realidade? O Hegel não quer sair, ele pula fora, ele cria outra realidade. E Schopenhauer é um cara, apesar de ser um cara anticristão, Schopenhauer, eu tenho sentimentos mistos com Schopenhauer. Uma relação de... Assim, os escritos dele são primorosos, o tipo de escrita, ele é um cara honesto pra caramba na escrita dele, é uma coisa que às vezes você lê e você fala, nossa, eu sinto isso. E esse cara tá representando da forma correta. E Schopenhauer, ele fala, infelizmente, a teoria dele é triste. Schopenhauer, eu só recomendo você ler depois de 1 ano e meio estudando filosofia, estudando a sério, porque Schopenhauer, ele tem umas teorias que deixa triste, no sentido que, cara, é depressivo.
é totalmente depressivo. E não no sentido de Nietzsche. Porque Nietzsche, por exemplo, Nietzsche tenta desgraçar tudo. Ele vem com uma teoria do ser forte e fazer a sua vontade ser o correto e tal. E meu amigo Nietzsche, o que o Schopenhauer é triste e que chora, o Nietzsche é o cara que é triste e tenta mudar a base do ódio. Mas só isso que eu tenho a dizer sobre Nietzsche. Não li Nietzsche. Quero um dia que eu for ler Nietzsche, eu quero ter lido muito Platão uns dias antes para não ter nenhum dano cerebral. Mas prosseguindo. Husserl, eu poderia mentir e falar, nossa, eu li Husserl, eu não li Husserl, mas recomendar muito. Ele está aqui, na minha opinião, mesmo patamar aqui, ó, na mesma linha que você tem que ler Platão, Aristóteles, Agostinho, vamos assim, Tomás de Aquino, Kant, Schopenhauer, vamos dizer assim, que é os mais relevantes aqui para um estudante médio. Não no ensino médio, estudante médio no sentido de nível médio. Husserl, ele é muito difícil de ler. Resumindo, Husserl é um cara muito inteligente. Ele não escreveu difícil por ser difícil, igual teve muito cara aqui que ele escreveu os livros difíceis de propósito. Isso aí é longe da filosofia, porque a verdade às vezes já é uma coisa complicada, e se você tenta complicar isso, você não está fazendo papel de filósofo, você está fazendo papel de vagabundo. Então, Edith Stein, eu não sei dizer esse nome, desculpe, Edith Stein, mas prosseguindo, é uma mulher que foi morta pelos nazistas, uma filósofa, e tem um pensamento primoroso. Se você for ler o livro dela, Ser Finito e Ser... Deixa eu ver aqui. Acho que é Ser Finito e Ser Eterno. Exato, Ser Finito e Ser Eterno. Eu não estou lembrando o nome, mas eu li esse dia o livro dela. É longuíssimo também o livro. Só que eu nunca achei que ia me interessar tanto por alma de planta igual nesse livro. Só isso que eu tenho para dizer dessa parte, porque, cara... O que ela sabe escrever, se você leu bem certinho Platão, Aristóteles e tal, você provavelmente vai se converter, você vai ter um certo pensamento diferente da verdade. Isso aqui, ó, é tão prazeroso ler Edith Stein. Tem um livro que, de certa forma, até um texto que ela fez em comemoração de algum aniversário de Husserl ali. Eu não lembro se era, acho que era aniversário dele de professor, algo assim. Mas dele conversando com Tomás de Aquino. É um livro. É uma beleza, assim, é um negócio, um conhecimento, é um prazer para ler aquilo, sabe? É incrível. Heidegger, Edith Stein, contemporâneo do Heidegger ali, ela conseguiu extrair muita coisa do pensamento de Heidegger. Eu já não consigo ver tanta coisa, para mim é tirar água de pedra, ou tirar pelo menos leite de pedra. É perigoso ler Heidegger. Aqui começa a ficar perigoso, no sentido que tem filósofo que é perigoso por quê? Porque ele pode ocasionar uma depressão, uma perda de sentido de vida, um niilismo, você perde o sentido de tudo, esse tipo de coisa. Husserl, nunca leia a história da filosofia dele, não chegue perto. Se alguém te oferecer, pega e saia correndo, não aceite de estranhos, porque o Husserl, cara, não é tão relevante, ele é tipo um cara meio banana, às vezes ele parece meio bananão. Mas assim, eu entendo que ele foi meio revolucionário na matemática, e entendo, mas na filosofia não vejo ele como relevante. Ele teve um certo pensamento da linguagem ali. Não estudei filosofia da linguagem, não estudei teoria da linguagem o suficiente para criticar nele nesse ponto, mas em filosofia eu posso criticar sim. O livro de história da filosofia dele é horrível, não é história da filosofia, é história do achismo. Eu sei que ele fez uma proposta de evolucionismo de filósofo, algo assim, mas é horrível, não leia. E se você quer ler uma história da filosofia, leia o livro do Reale, ou do Copleston, só que é muito caro, então leia do Reale. O questionamento. Após aprender um pouco sobre a filosofia, se levanta uma questão. Qual a atitude que um filósofo deveria ter? Como se deveria portar em meio aos que não têm qualquer associação com a filosofia? E aí fica a questão. Como que o filósofo deve agir? O filósofo deve ser um cara afastado da sociedade. Ele deve ser um cara junto com a sociedade. Ele deve ser um cara que só anda com... Só anda com o filósofo. Aí tá a questão. Isso vai depender de cada pensamento de cada filósofo. Claro que existe uma... Aqui que tá na próxima aula aí, porque o vídeo postado no YouTube eu vou tratar um pouco. Existe uma linha de filosofia que ela se mantém. Aqui ó, aqui por exemplo, aqui nesse cara, e vai seguindo. Ela se mantém. Exato, você consegue ver tipo, que tem uma continuidade, mesmo ele pensando muito diferente, mesmo Platão pensando muito diferente de Aristóteles em certos pontos, você consegue ver que tem uma verdade ali, e que de certa forma eles se complementam, e os dois estão certos, mas como é que eles estão errados se eles pensam coisas diferentes? Então, é isso.
E o filósofo, eles têm certo pensamento diferente. Aí, meu amigo, se você vir no Nietzsche, o jeito que o Nietzsche vai se portar perante a sociedade é totalmente diferente do que São Tomás de Aquino vai se portar no meio da sociedade. Ou do que Hegel vai se portar no meio da sociedade, ou que Russell, ou do que Schopenhauer, ou do que Alberto Magno, ou do que Epicuro. E talvez de Descartes. Claro que vai ter às vezes pensadores meio parecidos, o jeito de se portar, mas vai depender muito do pensamento deles e se eles são condizentes com o que eles pensam. Às vezes o cara pensa uma coisa mirabolante e o cara não faz aquilo que fala, entende? Então depende muito. Mas qual deveria ser a atitude do filósofo? Qual melhor deveria ser? Isso eu não vou responder, porque eu poderia ficar 40 minutos falando sobre isso, eu acho. Então é isso, eu vos agradeço pela aula, foi muito divertido eu falar o que eu realmente penso sobre filosofia, e até a próxima, tchau, tchau.